Queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Hoje nós vamos acompanhar a terceira mensagem da série Eu Digo Sim. E hoje o tema é Eu Disse Sim, Eu Digo Sim. O que vem depois? O que vem depois da gente dizer sim? Na verdade, dizer sim é o caminho de qualquer cristão. Eu fico muito impactado com as palavras de Jesus lá em João capítulo 15, quando ele faz uma metáfora do que é a igreja. Diz o texto, a metáfora é uma metáfora agrícola. Ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. E todo ramo que está em mim e não der frutos, só serve para jogar fora. O que ele está falando ali é o seguinte: olha, não faz sentido estar na videira e não frutificar. Agora, todo ramo que está nele e der frutos, ele vai podar, ele vai subtrair para que gere vida, para que dê mais fruto. E diz no versículo 8 algo muito, muito impactante. Ele diz: se você quer glorificar a Deus, nisso é glorificado o Pai. Nisso é glorificado o Pai, em que deis frutos, e frutos que permaneçam. Todo chamado no Senhor começa na nossa transformação e em seguida escutamos o que Isaías escutou. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías falou claro, ele falou, eu entendi, é comigo. Eis-me aqui, me envia. Na primeira mensagem, a gente viu Pedro sendo chamado no seu melhor dia da história. E ele falou assim, deixa a pescaria, ele está naquela pescaria maravilhosa. Jesus bateu no ombro dele e falou assim, mas eu te chamei para algo maior, Pedro. Não foi para ser um grande empresário de sucesso no ramo de piscicultura. Não, eu te chamei para algo maior. Vem, me segue, você vai ver. E foi embora. Pedro, entre o sucesso profissional, o sucesso da vida, e Jesus indo embora, ele falou, eu não quero saber disso, eu tenho algo maior, e Deus tem algo maior para mim. E ele falou, me espera, estou chegando, eu quero ser teu discípulo, eu quero te seguir, eu digo sim. Semana passada o Rafa mostrou que esse Pedro, o Rafa que pregou, mostrou que esse Pedro teve problemas na sua caminhada, inclusive voltou a negar Jesus, mas Jesus, numa grande pesca novamente, reconstruiu o mesmo cenário do chamado, e Pedro foi confrontado por Jesus quando Jesus chegou para ele e falou assim, Pedro, você continua me amando? Você continua me amando? Ele falou, sim, eu te amo. Daí ele falou, então, se você me ama, você vai apacentar minhas ovelhas. Pedro, eu não desisti de você, e o resultado do teu amor, ele tem que gerar frutos. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o amor ao Senhor resulta em frutos, cuidar de ovelhas. E a pergunta de hoje é, se dissemos sim, o que fazer a partir de agora? O que Deus espera de nós? Qual é o perfil de um vocacionado? E para isso, eu queria usar alguém que você já sabe, que disse sim e não negociou os princípios do sim, o evangelho, mesmo estando num lugar hostil. O nome dele é Daniel. Daniel, essa personagem incrível. Agora você veja, você já deve saber, é o Daniel. Ele teve uma trajetória incrível. Ele foi arrancado dos seus pais e levado para cativo para a Babilônia. O que é ser levado cativo para a Babilônia? O processo de dominação do Império Babilônico, que era o grande império nessa época, era assim, ele chegava e ele saqueou Israel, e saqueou Jerusalém, pegou os mais inteligentes, os melhores, e levou para a Babilônia. Era um processo de dominação cultural. Como que funcionava isso? Você se lembra, quantos aqui lembram daquele, acho que até hoje existe aquele veneninho para barata, ou para rato, sei lá, que não mata a barata de cara. Ela come o negocinho e leva lá pro ninho, não sei se é barata ou formiga, né? É formiga. A formiguinha gosta daquele negocinho lá, pega, leva, e daí ela mata todo mundo. Como é que é o nome do coletivo de formiga? Uma colmeia de formiga, não. Pega aí. Hã? Formigueiro, lógico. Leva pro formigueiro. E daí, aquele negocinho, ela já vai envenenada. E ela envenena todo mundo. Esse era o processo de dominação da Babilônia.
Eles tiravam as melhores formigas, as mais parrudas lá do lugar onde eles dominaram, e eles contaminam com uma cultura do inferno, uma cultura nociva. E depois eles enviam de volta, ou aquele povo se torna literalmente agente do diabo. Babilônia era isso. Ele foi escravo da Babilônia, um lugar sincrético, um lugar que a idolatria era o que reinava, promíscuo, com a prostituição sendo, inclusive, considerada como adoração diante dos seus deuses. A gente está falando de um lugar realmente assim, barra pesada, sabe? E o Daniel foi levado cativo, como um desses jovens fortes de Israel, como escravo para a Babilônia. Mas ele se destacou lá, por não ser essa formiguinha que come do veneno e leva de volta. Não, ele se destacou naquele lugar por não ceder o que não vinha de Deus. Ele não negociou o que acreditava. Vocês conhecem, por causa disso, inclusive, ele foi lançado para ser morto, porque ele falou, eu não vou negociar o que Deus tem para mim. Foi lançado, a gente conta para os nossos filhos aí, na cova dos leões, e o Senhor protegeu. Quem é esse homem que passa uma noite inteira com leões famintos e Deus fecha a boca dos leões? No dia seguinte, aqueles caras que quiseram lançar lá foram lançados e imediatamente foram estraçalhados pelos mesmos leões. Quem é esse homem? Que homem incrível! Eu quero falar hoje sobre esse sim, desse homem que precisou ser fiel e frutífero dentro do inferno, na Babilônia, porque é exatamente o que Daniel fez e que nós vamos ter que fazer, inclusive, ver se isso não tem a ver com a nossa história, ver se o contexto que nós estamos vivendo é um contexto de Babilônia, sabe? Como que Daniel conseguiu ser fiel e frutífero no inferno? Como que ele conseguiu ser assim? Como que nós vamos ser frutíferos e fiéis ao Senhor nesse contexto? Daniel capítulo 1 diz assim, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Aqui ele começa a contar a história de dominação de Israel. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Quem? Jovens sem defeito físico, as formigas mais fortes, ó. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capazes para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Vejam a dominação cultural que eu acabei de falar para vocês. O processo de dominação cultural. E qual era a cultura da Babilônia? Uma cultura do inferno, literalmente. Eles queriam mudar a essência dos caras, para a partir daí eles seriam os contaminadores de uma geração para o mal. Versículo 5. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. Percebam quanto tempo? Quanto tempo que foi o treinamento, gente? 3 anos. Isso não lembra alguma coisa de vocês? Foi o mesmo tempo que Jesus deu treinamento aos 12 apóstolos. Jesus discipulou aqueles caras para mudar o mundo. Porque se eles fossem discipulados e fossem treinados por 3 anos, que foi o que Jesus fez, eles poderiam mudar o mundo. E se Daniel e seus amigos fossem treinados por 3 anos, eles seriam mudados pela Babilônia para sempre. Esse era o objetivo. Eles tinham um treinamento durante 3 anos, que seria de preparação, e continua o texto no versículo 5, parte B, e depois disso passariam a servir o rei. Versículo 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Quem? Daniel e seus amigos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes os nomes novos. Olha a estratégia do diabo aqui, literalmente. Primeira coisa que Daniel faz quando chega lá, muda de nome. Muda a sua identidade. Vê se não é exatamente isso que acontece hoje com a gente. Quando a gente vai para uma nova realidade, uma cultura, a cultura do diabo no nosso meio, primeiro começa a mudar nosso nome, depois começa a mudar a nossa cultura de relação, inclusive de dieta, que é o que aconteceu com Daniel. E a gente vai entender por quê. Os chefes dos oficiais mudaram seus nomes e deu o nome para Daniel de Belsazar, Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Ele decidiu não
se contaminar. Ele decidiu continuar fiel a Deus. Ele decidiu, gente. Foi escolha. Ele decidiu não se contaminar, continua o texto, com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade? Ou seja, e se o que eu fizer com vocês não der resultado, o rei vai fazer o quê? Olha o que diz. O rei poderia pedir a minha cabeça, me matar por causa de vocês. Daniel sabiamente disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Daniel e seus amigos. Ele falou assim, peço-lhes que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. O que é 10 dias perto de 3 anos, que seria todo o experimento, né? Todo o treinamento? Nada. Então, dá 10 dias o que eu falar para vocês, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Olha aqui, gente, vegetal e água, amém? Amém? Tipo eu, assim, vegetal e água, por isso que eu estou forte, entendeu? Depois compara a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Quem eram os outros jovens? Os mesmos, vieram todos de Jerusalém. Eram a elite, vamos dizer assim, era a garotada da elite lá. Daniel, Misael, Azarias e Ananias estavam todos mais fortes. E assim, versículo 16, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, em lugar disso lhes dava vegetais. E esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, qual o tempo estabelecido pelo rei? 3 anos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou ao próprio rei, Nabucodonosor. O rei pessoalmente conversou com eles. O rei pessoalmente conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Eles foram os escolhidos, eles foram os mais fortes. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento e descobriu algo incrível para o reino, que eles eram 10 vezes mais sábios, não era só em relação aos jovens, não, que fizeram o treinamento com eles. Eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Sírio. Gente, a vida de Daniel nos ensina basicamente uma coisa: a fidelidade a Deus, a despeito de qualquer coisa e de qualquer ambiente, é o segredo para uma vitória. A fidelidade a Deus. A gente escuta falar que é o ambiente que faz a pessoa. Daniel mostra para a gente que é o contrário. É a pessoa que faz o ambiente. Dependendo da sua posição, da forma como você faz, dependendo do que está dentro de você, não interessa a Babilônia que você se meta, você sempre vai ser sal. É isso que Daniel está falando aqui. Daniel foi levado a esse ambiente hostil, mas a sua fidelidade ao Senhor fez com que ele se destacasse lá dentro. A fidelidade ao Senhor o protegeu como se fosse um escudo. E porque ele escolheu ser fiel a Deus, ele foi muito abençoado. E mesmo nesse ambiente tão sedutor, em que todo mundo cedia a pressão do rei, Daniel não estava em terceira pessoa se relacionando com o rei. Ele estava do lado do rei. Ele tinha, inclusive, conchavo. Ele tinha influência diante do maior império daquela época. Mesmo assim, mesmo nesse ambiente tão sedutor, Daniel não cedeu. Ele esteve a ponto de morrer muitas vezes, mas não negociou honrar ao Senhor através da sua vida. E que lições, gente, nós podemos aprender de uma pessoa fiel como Daniel em relação ao seu chamado? Que lições?
A primeira lição que eu destaco é a seguinte: Daniel nos ensina que chamado não tem a ver com as circunstâncias, mas com uma vocação que está para além do mal que te fizeram. Chamado não tem a ver com uma circunstância, mas com a vocação que está para além do mal que te fizeram. Veja se não foi assim com Daniel. Daniel foi fiel a Deus, mesmo debaixo de um imenso sofrimento. Olha o que aconteceu com ele. Daniel estava com a sua família dentro de Israel, e ele foi criado lá, era um jovenzinho, e com a sua família morava na sua terra. Quando ele era menino, ele tinha a sua adoração ao Senhor, ele tinha os seus amigos, ele tinha a sua família, e de repente o maior exército da terra, naquela época, invade o seu lugar, ele mata todo mundo, ele destrói o templo onde ele adorava e exercia a sua fé, ele estupra as suas amigas, ele estupra a sua irmã, ele mata os seus pais. Isso tudo aconteceu. Eu não sei quanto a você. Eles pegam só aquele jovem com a vida destruída, com a história e relacionamento destruído, com a sua cultura destruída. Ele pega aquele cara, aquele menino, e leva com ele. Eu não sei quanto a você, mas talvez se tirasse tudo de mim, a vontade de viver não seria boa, não. Desse jeito. Mas ele fez algo. Ele entendeu de Deus um processo. Gente, sabe uma das coisas que fazem as pessoas mais se tornarem infiéis ao seu chamado e deixar sua fé a Deus? Eu vou falar para você, é o sofrimento. Porque é muito fácil ser crente quando tudo vai bem. É muito fácil liderar uma célula, ganhar pessoas para Jesus, exercer o seu chamado quando as contas estão pagas, quando a doença não bate a porta. Mas e quando tudo dá errado? E quando, por exemplo, você ora, e o câncer da sua mãe piora. E quando você recebe uma ligação e fala, fulano de tal, e um silêncio do outro lado, você vê, de noite, alguma coisa aconteceu. Cadê meu filho? O nome do seu filho é fulano, é tal? Você chega lá, teu filho teve um acidente, está às beiras da morte no hospital. Aí eu quero ver, sabe? Sabe, gente? É muito fácil ser fiel a Deus quando está tudo bem, mas tem muita gente aqui hoje, nessa manhã, na igreja, aqui hoje, que quando o problema veio, negou o seu chamado, entrou em rota de colisão com o Senhor e não se submeteu ao processo do próprio Deus. Daniel não entendia o porquê aquilo tinha acontecido. Daniel não entendia. Daniel não fazia sentido para ele isso. Mas ele conhecia quem era Deus e sabia que Deus é fiel. Ele sabia que Deus era seu pai e tinha pães para ele e não pedras para lhe oferecer. Deus era todo misericordioso e não é um carrasco. Ele não quer coisa ruim para a gente. Ele tem o melhor para nós. Daniel sabia disso. Então, Daniel não foi para aquela nação para ser escravo. Ele foi para aquela nação para servir ao Senhor e mostrar quem era Deus para aquela nação. Mesmo debaixo do pior problema da sua história, Daniel falou, Deus deve ter um plano e eu vou servir a Deus. Eu não vou negociar o que Ele me chamou para fazer. Deus continua no controle. É difícil. Mas isso me traz uma história. Traz para mim a história do apóstolo João. Eu não sei se vocês sabem, João foi o único apóstolo que não morreu de martírio, não morreu de morte fazida, morreu de morte morrida. E o apóstolo João, provavelmente, no primeiro século, escreve o livro de Apocalipse, mas imagine a situação caótica de João. A situação de João era a pior de todas. João estava exilado numa ilha chamada Patmos e todos os seus amigos já tinham morrido. Morrido a machadada, morrido enforcado, morrido com cabeça cortada, morrido de crucificação, todos. E o evangelho, o cristianismo, parecia que tinha se perdido, não tinha mais. Sobraram alguns poucos. Nesse momento, isso aconteceu em virtude de um fato histórico. O imperador Domiciano, do Império Romano, ele, dizem assim, fatos para além da história, que foi ele quem mandou incendiar a cidade de Roma, e a biblioteca de Alexandria foi incendiada, e só sobraram 2 bairros, os bairros onde os cristãos moravam. Acusaram os cristãos de terem incendiado a cidade. E o que aconteceu a partir dali foi um banho de sangue que tomou o Oriente Médio e tomou inclusive a Europa com os cristãos para destruir, acabar com o evangelho. E nesse contexto João estava.
Imagina aquele homem que deu a sua vida pelo Evangelho, que foi impactado, que viveu do lado de Jesus, que viu, não é possível que aquilo tenha sido simplesmente fruto de uma emoção. Mas ele enxergava a história de dentro. Ele não conseguia enxergar o plano macro de Deus, como se Deus não estivesse no controle. Será que Deus estava no controle? Será que a história era um carro descendo desgovernado, uma ladeira abaixo, sem freio? Aí Jesus faz algo que é tão bonito, sabe? Nesse ambiente de esperança do Evangelho, Jesus leva ele para um outro lugar para ver a história como ele vê. Em Apocalipse 4, capítulo 4, Jesus fala, suba para cá, para João, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E ali João foi levado a um ambiente do próprio Deus. E lá tinha um trono, e tinha alguém que estava sentado, sabe? Jesus fala para João assim, vem olhar como eu olho. Vem olhar como eu olho a história. Vem ver como eu vejo, sabe? Saia daí. Você olha um ponto, eu olho o todo. Você só olha esse pontinho, eu olho ela por inteiro. Sobe aqui que eu vou mostrar como eu vejo a sua história. E aí vem um ambiente mais bonito, que muitas vezes na minha devocional, eu oro isso aqui. Enquanto eu vou lendo, eu vou vendo o que o próprio Deus falou para João, nos momentos mais difíceis da minha história, da história da nossa igreja, que eu não sabia o que fazer, e vocês estão acompanhando? Eu me fechava no quarto, e eu não sabia orar direito, porque eu não conseguia. Eu não tinha palavras para expressar. E eu abri o texto em Apocalipse 4 e 5 e fazia disso a minha oração. E a partir dali eu me debulhava em choro. Olha que coisa linda que João, nesse momento de loucura, recebeu do próprio Deus. Olha o que diz o versículo 1. Então vi na mão direita, João, daquele que está sentado no trono, o ambiente celestial. O trono não estava vazio, tinha alguém sentado ali. Aquele que está sentado no trono, um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com os 7 selos. Esse livro aqui é a simbologia da história da humanidade. A história estava estava na mão de alguém. E o livro estava fechado, ninguém conseguia abrir. E aí, diz o versículo 2, vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Ou seja, quem tem o controle da história? Quem é digno de escrever a história, de tirar, de colocar, de refazer, de apagar? Quem é digno? E aí ele pensou que a situação era aquela mesmo que ele via lá embaixo. Porque no versículo 3 diz assim, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. E o que aconteceu? João falou, realmente, a minha história não tem jeito, o evangelho está em frangalhos. E diz o texto, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, ninguém que escrevia a história estava desgovernada, e de olhar para ele. E eu gosto dessa imagem, João chorando num canto, porque a história estava desgovernada. De repente vem o texto e fala assim, bate no ombro dele um ancião, e me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Mas eu acho tão bonito isso aqui, porque era o leão. Quando ele olha para frente para ver o leão, a gente está falando aqui de Jesus, que ele pode abrir o livro, ele tem controle da história. Aí diz o texto, versículo 6, então eu olhei e esperava um leão, mas João não viu um leão. Ele falou, então eu vi um cordeiro. Sabe por que é um cordeiro? Porque esse cordeiro foi morrer. Sabe por que é um cordeiro? Porque Deus está falando para mim aqui, olha, se você está doendo, se está doendo em você, eu tomei sobre si as minhas dores. Se está doendo em você, eu também sei o que é sofrer, eu sou complacente com a sua dor, eu não estou a par da sua dor. E esse cordeiro, que parecia ter estado morto de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que enviados a toda a terra, e ele se aproxima e recebe o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes, que aqui é representado toda a criação, a história da criação, e os 24 anciãos, os 12 filhos de Jacó, da tribo de Israel, e os 12 apóstolos, como se fosse a história do evangelho, representado ali.
prostraram-se diante do Cordeiro e cantavam uma linda canção: só tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. E o melhor é que está no paraíso. Você pensa que você não está na história? Você está na história. Depois disso, versículo 13: ouvi todas as criaturas existentes do céu. Aqui você entra na terra, do passado, do presente e do que há de vir, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Meu querido e minha querida, o trono não está vazio. Jesus continua no trono e Ele conduz a nossa história. A gente precisa olhar para cima. Deus é muito maior do que a gente pode pensar. Deus sabe o que está fazendo. Ele continua no trono e o seu chamado não expira. Deus tem um plano. E Ele nos forja, nos molda pelas linhas aparentemente negras que nos formam, mas nada mais é do que o tecelão fazendo a sua obra de arte e nos transformando para a honra e glória do Cordeiro de Deus que abriu o livro. E Daniel entendeu isso. Eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel. Se eu creio que é verdade, se eu creio que Ele me chamou, eu vou prosseguir no que Ele colocou nas minhas mãos. Eu não vou negar o que Ele me chamou para ser. A grande pergunta aqui para nós é: o que fazer quando a dificuldade bate a porta? E a maioria das pessoas azeda o coração, amarguram a vida, perde a sua vocação. Com Daniel não foi diferente. Daniel perdeu sua nacionalidade, Daniel perdeu sua pátria, Daniel perdeu sua casa, Daniel foi arrancado dos seus pais, Daniel perdeu seus amigos, Daniel foi violentado dos seus direitos, perdeu sua liberdade, Daniel perdeu tudo, mas ele escolheu ser a resposta de Deus no lugar que ele estava sendo plantado. Ele disse: eu vou fazer diferença, eu não vou negar a carreira que me foi proposta. Daniel não deixou que o seu passado destruísse o seu futuro. E a mesma coisa que eu te falo hoje. Não deixe que uma situação ruim lá atrás destrua o seu presente e sepulte o seu futuro. Não deixe que uma situação ruim lá atrás destrua o seu chamado e sepulte o seu futuro com o Senhor. No nome de Jesus, não deixe que o mal do seu passado roube de ti o seu chamado. Pessoal, chamado não tem a ver com circunstância. Chamado tem a ver com obediência. É asfixiante estar fora do que Deus nos chamou para fazer, mesmo que o seu momento seja um momento de dores. Deus está te falando hoje: eu ainda estou no controle, eu tenho os rolos da história na minha mão, eu ainda estou no trono, eu ainda sonho contigo. Não deixe que o mal do seu passado roube o chamado que eu te fiz, diz o Senhor. Gente, tem uma segunda coisa que eu queria falar para vocês. Daniel também nos ensina uma segunda coisa. Chamado tem a ver com não negociar princípios, em hipótese alguma. Chamado tem a ver com não negociar princípios em hipótese alguma. Eu falo aqui para pastores, porque é isso que Jesus nos chamou. O combo de Deus é ser transformado para transformar. É: quem enviarei, quem há de ir por nós? Ai de mim, então quem enviarei? Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Mas chamado tem essa percepção. Nós não negociamos princípios em hipótese alguma. Daniel foi esse homem fiel e decidiu algo no seu coração: eu não vou me contaminar com o que a Babilônia me oferece, eu não vou me contaminar com as propostas do rei desse mundo, eu vou me manter fiel aos princípios que Deus me deu. Daniel resolveu isso. Quando ele chegou em Israel, a primeira coisa que eles falaram foi o seguinte: nós vamos mudar tudo em vocês. Vocês a partir de hoje vão ser babilônicos. A primeira coisa, vamos comer a comida do rei.
Qual era o problema de comer a comida ruim? Nenhum problema, só que o problema era o que aquilo simbolizava. Aquelas comidas eram oferecidas aos deuses daquela época, inclusive ao próprio rei como Deus. Se Daniel cedesse aquilo, ele estava falando assim, eu cedo a tudo que isso vai me dar. E ele falou assim, de jeito nenhum. Daniel firmou suas convicções no Senhor. Se o que eu creio é verdade, então eu ajo em fé naquilo que eu creio. E foi assim que ele agiu. Sabe, no meio de uma geração que se corrompia e todos os jovens se entregaram para a Babilônia, muitos foram levados, porque não foi só Daniel e seus amigos, muitos foram levados, eles comeram o que não deveriam comer, aceitaram os seus novos nomes, aí os amigos deles com certeza falaram, uau, porque saíram, não estavam na história mais, uau, agora, de hoje em diante, eu não sou mais judeu, sabe o que eu sou? Eu sou babilônico, eu estou do lado de gente vencedora, pô, agora eu estou do lado dos vencedores. Mas Daniel falou assim, nada disso. No meio de uma geração que se corrompia, Daniel continuava com seus valores inegociáveis. Ah, meu querido, você hoje precisa tomar uma decisão. Você vai abraçar uma cultura anti-Deus ou vai ser como Daniel? Quando Daniel disse não à cultura babilônica, ele estava dizendo, não existe promoção mais valiosa, não existe influência mais valiosa que a vontade do meu amado Deus, disso eu não abro mão, o Senhor é a minha grande herança. Daniel foi colocado numa grande universidade, 3 anos de preparação, para ser igual ao diabo na Babilônia. Meu querido e minha querida, e eu falo com os jovens aqui presentes, você recebeu uma educação talvez dos seus pais de amor ao Senhor, ou você teve um encontro com Deus, aí você chega, eu sou apaixonado por educação, eu sou educador, mas a gente sabe muito bem que existe um projeto do diabo rolando. E aí você chega na universidade e um professor com 6 meses, coloca um negócio na tua cabeça e você fala assim, sai fora, agora eu não quero mais saber do evangelho. Meu querido, para com isso, você está indo em direção ao diabo. Daniel resolveu não se contaminar. No meio de uma geração que se corrompia, Daniel continuava com seus valores. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você vai abraçar essa contracultura? Ou vai dizer como Daniel? Não existe promoção mais valiosa, não existe meio mais valioso do que ser amado e ser abraçado pelo projeto e pela cultura do evangelho. O Senhor é a minha herança. Quantos de nós estamos aqui hoje e aceitamos comer as comidas do diabo que nos são oferecidas e abrimos mão de um chamado de Deus para andarmos em vitória? Daniel resolveu nunca se curvar aos deuses da Babilônia. Nunca. E por isso ele teve vitória. Cuidado com as propostas traiçoeiras que são oferecidas a você. Cuidado. Cuidado com isso, sabe? Talvez você esteja aqui hoje e pensando, Daniel foi muito radical. Ele podia, de alguma forma, ter jogado o jogo. Mas, gente, a história mostra que ele estava certo. Evangelho, gente, é ser radical. Só vencemos, ainda mais no meio que nós estamos inseridos hoje, na cultura que nós estamos inseridos hoje. Evangelho é ser radical. Porque com Deus, ou você é radical, ou você é levado. Cuidado com as mudanças de valores. Isso o texto fala. A primeira coisa que os babilônios fizeram quando eles chegaram na terra foi o seguinte, seu nome não é mais Daniel, seu nome é Belsazar. Agora, você sabe o que significa Daniel? Daniel significa o Senhor Deus é o Deus que me livra. Vê se não é por esse momento que ele foi levado como cativo para a Babilônia. O nome era o Senhor Deus é o Deus que me livra. Quando eles chegaram lá, eles mudaram o nome dele para Belsazar, o nome do Deus, Deus Bel. Senhor Deus é o Deus que me livra. Sabe o que eles estavam falando? Deus que te livra? Você é um escravo. Seu Deus não te livra coisa nenhuma. Olha onde você está. Agora o seu Deus é Bel. Esquece Jeová porque ele não te livra nada. E Daniel olhou para aquele povo e falou, vocês podem me chamar de Bel, mas lá dentro eu sou Daniel. Deus me livra. Ele é comigo. Ele é comigo.
A minha identidade não é formada pela sociedade e nem pelas oportunidades. Eu tenho a identidade forjada pelo Senhor. Ele é quem me dá um nome e não o ciclo que eu estou metido. Eu sou Daniel, o Deus que me livra. Glória a Deus. Quer viver seu chamado? Quer ver o que Deus tem para você? Não aceite os nomes que o mundo te dá. Eu sou o que Deus diz que eu sou sou fiel a Deus, eu tomei uma decisão, eu decido não me contaminar. Ser servo de Deus, meus queridos, é correr risco. Ser servo de Deus é correr risco. E foi o que Daniel fez. Daniel poderia ter orado em secreto, mas diz o texto bíblico que 3 vezes ao dia ele orava publicamente, confessando a sua fé. Isso poderia lhe custar a vida. E ele quase morreu. Ele foi lançado na cova dos leões. Mas o Senhor o protegeu. Ser servo de Deus é ter coragem. Ser cristão é ser capaz de morrer pela sua fé. Se você não está disposto a morrer pela sua fé, você não pode, não consegue viver pela sua fé. E não foi isso que o grande apóstolo Paulo fez? Eu queria terminar essa palavra levando vocês aos últimos momentos desse grande vocacionado, talvez o maior vocacionado da história, o apóstolo Paulo. A gente conhece o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi colocado diante de Deus porque perseguia Jesus, e no caminho de Damasco ele ficou cego, e porque ficou cego, foi o Ananias depois e orou por ele e falou: irmão Paulo. É legal que já chamou de irmão, né? Irmão Paulo, o Senhor hoje te encontrou e você vai saber o que é sofrer pelo Evangelho. Você gostaria de um chamado como esse? Você vai sofrer pelo Evangelho? Gente, olha só, por isso que o apóstolo Paulo fala e é para todo mundo: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira. O Evangelho é a cruz. Se você quiser vir após mim, carregue a sua cruz e siga-me. E ali começa a vida de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é cuidado por Barnabé. Ele se torna um grande expoente. Mas é interessante demais, porque o apóstolo Paulo sabia que o final dele seria outro. Seria outro. E aí, ele começa em 1 Timóteo capítulo 1, dizendo assim, Timóteo, capítulo 3, eu já estou indo, já estou oferecendo a minha vida por libação. Na verdade, o que ele estava falando ali, ele já falava os seus últimos dias, são as últimas palavras do apóstolo Paulo, e ele fala claramente: olha, eu estou para morrer, mas olha como ele trata a morte. Ele trata como oferta de libação. A oferta de libação era a última oferta num sacrifício. Geralmente era feito com óleo cheiroso ou um perfume, um bálsamo. O apóstolo Paulo diz que aquilo que é horroroso para os outros há uma alegria para ele, porque ele se encontraria com o Senhor. É verdade. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas toma um outro sentido, porque morrer é Cristo, é Cristo, é Cristo. Partir e estar com Cristo é muito melhor. Tem uma hora que o Evangelho faz isso com a gente. A gente já não sabe mais o que é Deus em nós do que a gente em Deus. E a gente vai considerando aos inversas: o perder é lucro, o ganhar é perder. É o Evangelho de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo está nos seus últimos momentos. Provavelmente no ano de 64, numa prisão. Uma prisão em Roma, a sua última prisão. E ele está preso por correntes, sendo vigiado com os guardas. E eu preciso perguntar para você: o que o apóstolo Paulo falaria nos seus últimos momentos de vida? Esse grande vocacionado que disse sim, não negociou absolutamente nada. Talvez o que me vem na mente é Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 foi escrito pelo apóstolo Paulo e é tido como uma carta da alegria. É o momento mais alegre do apóstolo Paulo, só que ninguém sabe o contexto que essa carta foi escrita. Ninguém sabe esse contexto. Sabe? O contexto é: Paulo estava numa prisão, com guardas o rodeando e algemado. E ali ele falava assim: regozijai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, regozijai-vos no Senhor. E ele está diante dessa prisão. E nesse contexto, ele entende de fato o que é ser um vocacionado. Filipenses 1, 21, ele começa dizendo assim: povo de Filipos, vocês estão passando por tribulações, mas olha para mim nesse momento. Eu preciso confessar um negócio para vocês, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está falando aqui? O que Daniel falou. Eu não negocio o Evangelho.
Na verdade, o evangelho vai tomando conta da gente. Então o que importa é fazer o Senhor engrandecido. Viver é lucro, viver é Cristo e morrer é lucro. Agora ele fala, por que ele ainda pensa em continuar vivo? Ele diz assim, caso continue vivo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado por 2 lados. Quais são os lados? Eu desejo partir para estar em Cristo. Isso a minha alma fala. O que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês. Olha o que faz ele considerar ficar. O chamado. Por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. A única coisa que mantinha o apóstolo Paulo vivo era a consciência de que o Senhor o chamou, e esse é o caminho de cada cristão, gente, cada cristão maduro, cada cristão que disse sim. À medida que nós vamos indo mais fundo do que Jesus quer de nós já não sabemos mais o que é a gente em Cristo, o que é Cristo na gente, sabe, a verdade é essa, esse é o fim de cada chamado. Para mim, viver é Cristo, viver é Cristo, viver é Cristo, sabe, ser ministro do Evangelho é correr risco, ser ministro do Evangelho é ser capaz de morrer pela sua fé, ser ministro do Evangelho é não negociar em hipótese alguma os princípios de uma vida vivida segundo os seus preceitos. A nossa recompensa não está aqui. É isso que o apóstolo Paulo fala. A nossa coroa não está aqui, a nossa casa não está aqui, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem, a nossa herança é o próprio Senhor. Então, por que vivemos segundo os padrões da Babilônia, gente? Por que, se Deus tem para a gente o céu como herança? E esse foi o final de um dos maiores ministros do Evangelho que já pisou nessa terra. A Bíblia não relata esse final. Só que a gente sabe que a história diz que ele foi decapitado, e assim acabou a vida dele. Mas eu imagino o carcereiro maior recebendo uma carta do imperador, pessoa a ser executada, Paulo. E assim ele faz. O carcereiro entra naquele portão de ferro alto e pesado e vai em direção à masmorra. E lá tem muitos presos. E um deles é o Paulo. E ele grita: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Paulo se apresenta e fala: eu estou aqui. Ele é tirado daquelas correntes que o prendiam ali, é colocado em outras correntes, ele é retirado. E a partir dali ele começa o seu caminho, a sua peregrinação final. O seu último suspiro. Acorrentado, percorre aquele corredor escuro, gélido. E quando ele está para ser degolado, colocam-o no cepo. Ali está diante de uma multidão que o vê. E com o machado na mão, aquele seu algoz, o carrasco, pergunta: Paulo, você tem alguma última palavra para dizer antes de morrer? E Paulo fala: eu quero. O que falaria um homem de Deus nesse momento? E quando todos pensavam que ele ia expressar sua mágoa, quando todos pensavam que ele ia expressar sua revolta, sua dor, ele levanta suas mãos para o céu e olha para o seu amado, aquele que ele dedicou a sua vida, e diz assim: talvez cantaria uma canção, talvez ele cantaria uma canção. Jamais irei me gloriar, senão na cruz de Cristo, a fonte do mais puro amor está na cruz de Cristo. Eterna morte mereci, Jesus me deu descanso e paz. A fonte do mais puro amor está na cruz de Cristo. Está na cruz de Cristo. Ele provavelmente viraria para todo mundo e falava: calma um pouquinho.
Eu tenho algo ainda a falar. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ao Senhor Jesus toda a glória pelos séculos dos séculos, amém. Colocou a cabeça no sebo, e ali aquele algoz desceu o machado, corpo para um lado, cabeça para o outro. Tombou na terra um Marte, mas foi recebido no céu como um príncipe. Sabe, que Deus nos ajude a viver esse cristianismo maiúsculo, esse cristianismo superlativo, para vivermos para Jesus sem negociar os nossos princípios, sem negociar o que Deus tem para a gente, sabe? E dizemos sim a Ele, mesmo que as melhores propostas nos possam vir. Nada é maior do que sermos ministros do Evangelho, gente. Nada é maior do que cumprirmos seu chamado. Não estamos mirando nos resultados, mas sim na sede da nossa alma. Em nada temos a nossa vida por preciosa, contanto que cumpramos a carreira que nos foi estabelecido desde o início da fundação dos séculos. Que venham as covas dos leões, o Senhor estará conosco. Que venham as fornalhas ardentes, o anjo do Senhor nos acompanhará. Que venham as propostas atrativas da Babilônia. Nada é maior do que o nosso chamado. Somos felizes no seu sim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele o domínio, a ele as nossas vidas pelos séculos dos séculos. Amém, amém, glória a Deus. Oh Senhor, glória a Deus. Eu preciso fazer uma pergunta para você agora. Você quer começar uma vida nova com Jesus? Você quer começar essa vida nova com Ele? Ele ser o centro, aprumar a sua história. Se esse é o seu caso, queria te convidar a fechar seus olhos agora, abaixar sua cabeça. Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha história, Senhor. Muda a minha vida, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu sou Teu, sou todo Seu. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixa. Se você orou comigo, levanta sua mão agora. Levanta sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Levante sua mão onde você estiver. Onde você estiver, dizendo sim para Jesus. Talvez o seu caso é que você esteja voltando para o Evangelho hoje. Você está afastado, mas você fala: eu quero voltar para o centro da vontade de Deus. Se esse é o teu caso, levanta a sua mão onde você estiver. Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Mais alguém? Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Nada temos a nossa vida por preciosa, contanto que sejamos no centro da tua vontade. Todos que levantaram suas mãos, levantem lá no alto agora, eu quero orar. Levante lá no alto, isso, por favor, isso, vamos orar. Peço para que alguém venha abraçar esse povo que está aqui na frente, por favor. Pessoal, liderança, vem aqui. Homens com homens, mulheres com mulheres. Teve gente lá atrás também que levantou a mão. Alguém precisa estar aí com esse povo. Isso, aqui ó, orando com essa família aqui ó. Isso. Quem aí atrás que levantou sua mão e está sem alguém? Está todo mundo com alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Vou convidar para que todos fiquem de pé agora. Nós vamos estender a nossa mão para esse povo. Vamos orar. Senhor Jesus, esse povo é seu, Deus. Nós queremos dizer que nós te amamos e nós te pedimos, Senhor, gere aliança nesse povo. Senhor, nos ajuda como igreja, Senhor, a consolidar esse povo nos teus caminhos. Nós dedicamos eles a Ti.
E nós te pedimos, Senhor, para a tua igreja aqui, os pastores que estão aqui representados, que todos somos, que nada nem ninguém, nem proposta nenhuma do inferno nos afaste do centro da sua vontade. Eu te peço algo, Senhor, aqueles que estão magoados por algo que aconteceu e deixaram que o passado frustrasse um chamado, que essa manhã seja uma manhã de renovo, de transformação e de novo envio. Tu me amas, não tem problema, Pedro, se aconteceu algo, eu ainda sonho com você. Apacenta minhas ovelhas, cuide delas, Senhor. Como é gostoso vivermos para ti. Nós, como apóstolo Paulo, dizemos, Senhor, para nós o viver é Cristo, viver é Cristo. Nós somos teus, Senhor, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim oramos no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, gente. Que Deus abençoe vocês. Beijo.